Wala povo, tudo bem com vocês? Lá vamos nós para o episódio 6 do Você na Sua Agenda. Hoje o papo é sobre medicina do estilo de vida. E para conversar conosco sobre esse tema, temos que chamar um médico, especialista na área, Dr. Daniel Medeiros Lima, que daqui a pouco vai estar conosco. Nossa, mestre Jefferson da Silva Novaes, uma honra gigante ter você aqui conosco. Um abraço com saudade, meu mestre. Bom, como vocês já sabem, nós estamos conversando aqui sobre temas relacionados a bem-estar. E olha o doutor Daniel chegando, vamos convidá-lo para dividir a sala conosco. Você por aqui já convidamos o... Opa, ele está chegando. Fala, mestre, como você está? Tudo bem? Boa noite, Ângelo. Tudo jóia? Como vai? Tudo bem, melhor agora te vendo. Meus amigos Jefferson, que está aqui, professor Jefferson Novaes, excelente profissional, referência na educação física. Jefferson, dá um joinha para mim aí, por favor. Simone também, que acabou de entrar. Dá um joinha para a gente para dizer que vocês estão nos vendo e ouvindo bem. Eu estou vendo e ouvindo bem o Daniel. Queria saber se com vocês também está tudo certo. Parece que está tudo ok. Emanuel, Prado, seja bem-vindo. Daniel, boa noite, meu amigo. Boa Primeiro, noite. gratidão gigante pela oportunidade que você está dando para a gente. Eu tive a honra de estar ao vivo com você no evento aqui em Campos de Goytacazes, o primeiro seminário da medicina do estilo de vida aqui na região, na Faculdade de Medicina de Campos. Parabéns por esse trabalho, parabéns pelos alunos, né, o engajamento da garotada lá para fazer um evento de qualidade como foi, né, com pessoas sensacionais, profissionais excelentes. E aí eu saí de lá bastante entusiasmado e impactado por tudo que eu ouvi. E por isso que eu te agradeço muito por esse tempo que você está trazendo para a gente, porque eu gostaria que você dividisse com a gente, né, compartilhasse com a gente um pouquinho desse conhecimento que você tem sobre medicina do estilo de vida. Então, primeiro, eu gostaria, a gente aqui você vai encontrar professores de educação física, colegas seus, outros colegas da área de saúde, estudantes de educação física e os amigos, né, em geral, que estão aqui nos acompanhando. Então, primeiro, nós gostaríamos de saber quem é o doutor Daniel Medeiros Lima, por favor. Boa noite. Obrigado, Ângelo, pelo convite. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia cardiovascular pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e sou atualmente professor na Faculdade de Medicina de Campos, de Fisiologia e Farmacologia Médica. E também sou professor do IPMED, que é a pós-graduação, uma pós-graduação que nós criamos lá de Medicina do Estilo de Vida, junto com a Medicina Preventiva. Também sou sócio-diretor científico da clínica Take Care BR, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que é a primeira clínica de medicina do estilo de vida do Brasil, já há 10 anos atuando exclusivamente com a medicina do estilo de vida, no qual nós fazemos gestão em saúde dos nossos pacientes e temos vários programas específicos. Além disso, eu também desenvolvo algumas pesquisas, voltando hoje em dia totalmente toda a minha área acadêmica voltado para a medicina do estilo de vida. Tem alguns projetos com alguns alunos meus, onde nós estudamos a saúde dos estudantes, de trabalhadores e de pessoas comuns, utilizando as ferramentas da medicina do estilo de vida no processo de prevenção, tratamento e até reversão de algumas doenças crônicas. Perfeito. Inclusive, estou lendo cuidadosamente o Reverta, que você nos indicou lá durante o evento. Sensacional, estou gostando muito. É um livro que eu tenho indicado aí para os estudantes, para os amigos que gostam do tema. Daniel, então fala uma coisa para mim. Vou usar aquela estratégia do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Por que que a gente está fazendo esse bate-papo, né? Então, por que a medicina do estilo de vida, Daniel? A medicina do estilo de vida, ela é uma medicina baseada em evidência como qualquer outra. Assim como
todas as áreas de especialidades na medicina, no contexto geral, e das outras formações em saúde. Mas o porquê que a medicina do estilo de vida hoje é tida como o único caminho? A maioria das especialidades, desde a formação da sua formação acadêmica, da formação da graduação, sejam médicos ou estudantes de saúde, até a sua parte de especialização, onde, por exemplo, o médico vai se formar em clínico geral, ou um cardiologista, um neurologista, e os profissionais de saúde ali, especificamente trabalhando em suas áreas específicas de atuação, toda a sua formação é voltada para o quê? Para fazer o gerenciamento de sintomas e trabalham com prescrição. Ou seja, esquecem o ser humano por trás. E por muito pouco se fala sobre a parte de prevenção, a causa real das doenças crônicas ditas não transmissíveis e ditas como crônicas, irreversíveis. A medicina do estilo de vida, nos últimos 10, 15 anos, nós temos mais de 100 mil artigos já publicados com o tema de estilo de vida em revistas indexadas nas bases Cielo, PubMed e PUBS, mostrando que quando você modifica o estilo de vida que gerou essas doenças, é capaz dessas doenças ditas crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, doença crônica cardíaca, insuficiência cardíaca, essas doenças podem desaparecer. Ou seja, medicamentos que são utilizados para fazer a gestão dos sintomas dessas doenças, gestão crônicas, melhora um pouco a sobrevida do paciente, mas não melhora a qualidade de vida do paciente. E quando nós atuamos com as ferramentas da medicina do estilo de vida, nós conseguimos dar uma melhor condição de qualidade de vida para esse paciente, e até mesmo esse paciente pode deixar de usar medicamentos para tratar essas doenças, porque elas simplesmente entram em estado de remissão. Oh, perfeito. Então, bom, a gente agora já sabe quem é o Daniel, por que ele se dedica ao estudo da medicina do estilo de vida, e aí ele já deu aí o quanto de benefício ele traz, um benefício gigante, né, da melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, Daniel, fala para mim, então, o que é a medicina do estilo de vida? Você falou em ferramentas, né? Aliás, você usou uma expressão interessante que é gestão da prescrição, e você traz a expressão gestão da saúde do paciente. Como é que é essa diferença, né? O que é a medicina do estilo de vida? Bom, vou fazer uma introdução breve, né? Que é importante a gente entender de onde surgiu a medicina do estilo de vida. Né? Em 2003 para 2005, um jornalista investigativo do National Geographic chamado Dan Bittner, ele começou a fazer um levantamento, um estudo muito interessante pelo mundo, procurando quais são as cidades, as populações que têm o maior número de pessoas centenárias, que vivem mais tempo, que são pessoas mais longevas. E ele identificou 5 zonas no mundo inteiro. Icária, na Grécia, Okinawa, no Japão, Loma Linda, nos Estados Unidos, na Califórnia. Tem mais 2 que eu não estou lembrando. Eu sei que é uma na Costa Rica e uma em Sardenha, na Itália. E tem uma na Costa Rica que eu esqueci o nome. Essas 5 cidades, ele começou a ir em cada uma dessas cidades e começou a estudar por que essas pessoas vivem por mais de 100 anos. E a partir daí ele observou 6 pontos importantes, 6 comportamentos em comum que todas essas cidades, apesar das suas distâncias continentais, tinham em comum. A primeira delas era que eram pessoas extremamente ativas. Pessoas que não praticavam exercício físico estruturado, mas pessoas que eram ativamente, tinham uma atividade física constante durante o seu dia. São cidades costeiras, de alto relevo, então essas pessoas dão mais de 10 mil a 12 mil passos por dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a alimentação dessas pessoas era uma alimentação extremamente diversificada, minimamente processada. Eles comiam alimentos in natura, alimentos que vinham diretamente da terra, quase nunca alimentos processados, e consumo de carne e proteína animal era feito de forma muito esporádica. Eles comiam carne de porco ou peixe em eventos específicos, um aniversário, um Natal, alguma comemoração festiva especificamente. Terceiro ponto, eram pessoas que tinham os níveis de estresse extremamente baixos. Ou seja, elas não tinham níveis de cortisol aumentado no sangue e eram pessoas que o seu estresse era extremamente baixo, porque elas viviam numa comunidade que davam todo o apoio possível.
Quarto ponto, eram pessoas que tinham um sono extremamente regular, pessoas que dormiam em torno de 7 a 9 horas por dia e ainda praticavam aquela siesta, aquela soneca após o almoço. Então, eles tinham um sono de qualidade. Quinto ponto, extremamente importante também, eram pessoas que não faziam consumo de substâncias tóxicas de forma regular. Falar que eles não faziam consumo de bebida alcoólica ou consumiam tabaco é uma inverdade. Mas eles consumiam essas substâncias de forma extremamente esporádica. Eles consumiam vinhos ou, por vezes, alguns licores, que também eram consumidos em pequenas quantidades em eventos festivos. E, por fim, não menos importante, e isso já foi visto em alguns estudos, como, por exemplo, um grande estudo adventista de Harvard, que já está na quinta geração, mostrando que eram pessoas, que eram comunidades que tinham um forte laço de senso de comunidade, ou seja, rede de apoio. Eram pessoas que encontravam de 2 a 3 vezes por semana com seus amigos e estavam muito presentes com seus familiares. Então, eram pessoas que tinham uma conexão social extremamente forte com seus familiares e a sua rede de apoio, de amigos e pessoas em volta. Então, a partir dessa observação, que gerou o livro chamado Blue Zones, que eu recomendo também a leitura, que é um livro fantástico, alguns pesquisadores, como Michael Greger, e o principal dele todos, que foi considerado hoje em dia o pai da medicina do estilo de vida, o grande Dean Ornish, que é o autor do livro Reverta, começou a estudar esses fatores, a modificação desses fatores de estilo de vida e seu impacto, exatamente, e seu impacto nas doenças crônicas. E aí, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo sobre o tema, e a partir daí cunhou-se a medicina do estilo de vida baseado nesses 6 pilares, observado nessas comunidades centenárias, longevas. E a partir daí surgiu a medicina do estilo de vida com esses seus 6 pilares. Movimente-se mais, coma alimentos o mais natural possível, durma bem, gerencie o seu estresse, reduza o consumo de substâncias tóxicas ou não consuma substâncias tóxicas e construa uma rede de apoio. Esses são os 6 pilares que regem a medicina do estilo de vida. E a partir daí, né, a medicina do estilo de vida em 2006 para 2007, entre 2006 e 2008, ela se tornou uma área de atuação médica nos Estados Unidos, depois veio a se tornar uma especialização médica e para profissionais de saúde também. E aí foi criado o American College of Lifestyle Medicine, do qual até hoje é uma grande instituição com mais de 5.000 médicos e profissionais de saúde cadastrados na sua base, e já existem programas de pós-graduação e também de residência, como na própria Universidade de Loma Linda, em medicina do estilo de vida. No Brasil, a medicina do estilo de vida chegou em 2018, com a formação do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, onde a nossa atual presidente, a doutora Silvia Lagrota, fez parte da diretoria fundadora do colégio. E a gente está no processo de transformar a medicina do estilo de vida como área de atuação médica e para profissionais de saúde, e posteriormente uma área de especialização também. E aproveitando essa ideia da especialização no Brasil, que você fala que começa aqui a partir de 2018, ela hoje é só para médicos ou já no Brasil já tem alguma especialização voltada para os demais profissionais de saúde? Uma coisa muito interessante, Ângelo, é que a medicina do estilo de vida, quando ela cunhou-se o termo, né, e a área de atuação nos Estados Unidos, ela é uma área de formação para médicos e para não médicos. Então, é a primeira área de atuação na área de saúde que contempla a interdisciplinaridade, que é uma coisa extremamente importante. Porque o médico sozinho ele não faz saúde, nem o profissional de saúde sozinho ele é passível de fazer saúde. A integração dos profissionais de saúde, em cada um atuando na sua área de expertise, promove uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde para aquele indivíduo. Sem contar que uma das coisas mais importantes na medicina do estilo de vida é a informação consciente, que é uma das principais ferramentas que a gente trabalha. Porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, mas tomar consciência dessas informações, a pessoa entender o seu propósito de vida, entender o porquê eu vou mudar um hábito de estilo de vida para melhorar a minha saúde, que faz todo sentido, porque senão ela muda um hábito, mas aquele hábito ele não se torna sustentável e facilmente ela acaba abandonando esse hábito. No Brasil, ela ainda não é área de atuação, não é a área de especialidade médica, mas nós já temos centros que promovem a formação de médicos e não médicos já no Brasil. Ah, perfeito. E, meu amigo, como é que ela acontece na prática, né? Porque você tem uma experiência, eu não sabia que já tinha tanto tempo, 10 anos, né?
da clínica Take Care. Como é que é essa experiência da medicina, de aplicação da medicina do estilo de vida na prática? A medicina do estilo de vida, na prática, é uma coisa assim, muito legal. No Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que vai ocorrer aqui no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 11, eu até já trago aqui um spoiler. Nós vamos fazer um workshop de MEV na prática, da medicina do estilo de vida aplicada na prática. Então, a experiência mais gratificante que nós temos é que nós nos tornamos gestores de saúde daquele paciente. Então, nós acompanhamos todas as decisões de saúde, todas as decisões médicas, tudo que ocorre com aquele paciente durante todo o período que ele está sendo acompanhado pela gente. Então, os pacientes, eles fazem parte de um programa de tratamento continuado, onde esse paciente faz um pagamento mensal e ele tem encontros semanais com a gente, que a gente chama no grupo de atendimento médio compartilhado, onde nós colocamos pacientes entre 15 a 20, no máximo 25 pacientes, num grupo, onde esses pacientes vão aprender com a gente ferramentas para mudar os seus hábitos de estilo de vida e a troca entre eles dos seus sucessos e fracassos, o que gera um senso de comunidade e reforça as mudanças de qualidade de estilo de vida. E mensalmente esses pacientes são assistidos por nós na clínica, onde nós temos profissionais como psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, médicos de diversas especialidades, que vão dar toda a assistência sob demanda daquele paciente. Então nós participamos de todo o processo de construção da saúde e manutenção da saúde desse paciente. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele chega procurando vocês por alguma queixa específica ou ele vem recomendado por algum médico por um problema que ele tenha? Nós recebemos pacientes de diversas formas. Pacientes que chegam através da gente, através do Instagram, que pesquisam na internet, que são indicados por outros médicos ou outras clínicas, porque nós fazemos um tratamento continuado. Não é vamos supor, aquele atendimento médico convencional. O paciente chega, doutor, eu vim fazer um exame porque eu não estou me sentindo bem. Aí descobre que aquele paciente tem diabetes. Aí o médico faz uma prescrição medicamentosa para ele e ele vai retornar dali a 3 meses, 4 meses ou às vezes um mês para fazer apenas um ajuste do medicamento. E o médico ele prescreve hábito de estilo de vida. Você precisa fazer exercício, precisa comer melhor. Mas o que vai garantir que aquele paciente vá fazer exercício? O que vai garantir que aquele paciente vá comer melhor? Nada, porque ele prescreveu o hábito de estilo de vida como ele prescreveu o medicamento. A decisão de mudar ou não é do paciente. E o que nós fazemos diferente é o quê? É que nós acompanhamos esse processo. Se o paciente precisa usar medicamento, ele vai usar medicamento. Mas a gente engaja ele a entender, tomar consciência que a saúde dele está daquele jeito por uma opção. E ele pode mudar também por uma opção. Então nós trabalhamos com eles, com esses nossos encontros semanais em grupo, onde nós trazemos informação, ferramentas, conhecimento para que ele se torne consciente do seu próprio estado de saúde e nós ajudamos ele no processo de modificar hábitos, um passo de cada vez, para que ele construa novos hábitos de estilo de vida que vão ser mais saudáveis e vão trazer mais saúde para ele. Nossa, excelente, Daniel. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente que é da área, e até mesmo para nós mesmos, né, para fazer a gestão da nossa saúde, para que a gente pratique aí o você na sua agenda, né, a gestão da nossa própria saúde, a gente tem noção da dificuldade que é você mudar um hábito, seja ele de alimentação, seja ele de inserir atividade física na vida, dormir, né, porque, como eu aprendi aqui, até numa das nossas lives do Você na Sua Agenda com a Carol Vicari, que é sua colega de profissão, uma fisioterapeuta lá de São Paulo, que é especialista em sono, ela falando de como a gente às vezes é obrigado, né? Você, por questões profissionais, até de estudo, até de família, você dorme tarde e tem que acordar cedo. Então, semanalmente, você rouba boa parte do seu sono e aí, com isso vai te dar alguns problemas futuros. Então, a gente sabe como é difícil mudar hábitos. Qual é o feedback que você tem dos teus clientes aí do Take Care com essa abordagem diferente? Como é que eles respondem a isso? Olha, a gente tem um último levantamento que eu fiz, é que nós temos 87% dos pacientes que chegam até a gente acabam adentrando aos nossos programas de tratamento continuado. E quando eles
eles vão fazendo um tratamento, geralmente nos 3 primeiros meses, que são as 12 primeiras semanas, são as 12 primeiras semanas mais intensas, onde nós trazemos a maior parte de informação para ele e a gente trabalha por esse processo de conscientização e visão de propósito. Quando ele começa a entender isso, a mudança de estilo de vida fica muito mais fácil. Porque quando você chega para uma pessoa e fala, olha, você está acima do peso, você precisa fazer atividade física. Qual vai ser o motivo para ela fazer atividade física? Quando você simplesmente fala que ela precisa fazer atividade física porque ela está com o peso acima do normal. Nenhum. Porque mudar um hábito é algo que gera desconforto. Só que a pessoa, para ela chegar na obesidade, no sobrepeso, ela acostumou com o hábito que ela aprendeu, socialmente e culturalmente. Então ela está acomodada, ela está habituada com a comer aquela comida, não fazer exercício, ter um trabalho estressante. Mas quando ela começa a ver o propósito do porquê eu vou mudar o hábito, aí que é a grande chavinha de virada. Porque o paciente ele começa a entender que se ele mudar o hábito, ele vai melhorar a autoestima dele, ele vai ter mais energia, ele pode viver mais, ele pode ver o filho crescer, ele pode ver os netos crescerem, ele pode aproveitar a aposentadoria dele, em vez de gastar dinheiro com plano de saúde e remédio, pode gastar com viagens. Então ele começa a ressignificar o seu propósito de vida. Então, não é falar sobre exercício, não é falar sobre alimentação, sobre estresse, sobre sono. É sobre entender o porquê eu vou mudar. Esse é o principal, essa que eu falo que é a cereja do bolo da medicina do estilo de vida. E tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, eu já ouvi essa frase algumas vezes, mas eu não sei qual é o autor dela, que diz o seguinte: se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença amanhã. É verdade, é verdade. Eu também já li, uso com frequência, mas eu não consegui descobrir quem é o autor dessa frase que é tão, assim, tão significativa, né, para esse propósito da medicina do estilo de vida. E como é que você usa, qual a estratégia que vocês usam nessas 12 semanas iniciais, como você falou, que são aquelas mais importantes no processo, que é quando você consegue engajar as pessoas, que elas faz com que elas entendam o porquê que elas precisam mudar? Que estratégias vocês costumam usar? Olha, são várias estratégias. Hoje em dia, né, com a tecnologia é o nosso grande aliado. É Por verdade. exemplo, nós temos um grupo agora de pacientes voltados para a perda de peso, para o controle da obesidade. Um programa intensivo de 12 semanas. E uma ferramenta muito simples que a gente usa é o WhatsApp. Nós temos um grupo que a gente cria essa comunidade e diariamente a gente está conversando com os pacientes. Então a gente manda mensagem, pergunta se eles fizeram suas metas, porque toda semana nós definimos metas para eles colocarem dentro da sua rotina de hábitos de estilo de vida. Mas quem define essa meta é o paciente, não é a gente. Porque o paciente conhece ele melhor do que a gente, e ele sabe o que ele consegue e o que ele não consegue. Então, a proposta de mudança, a proposta de engajamento, depende mais do paciente. 80% do processo depende do paciente, nós, apenas 20%. Nós só mostramos o caminho e estamos do lado dele para ele melhorar o seu estilo de vida, melhorar a sua saúde. Mas isso depende do paciente. Mas aí vocês, por exemplo, nesse caso que você citou aí, vocês sugerem uma meta inicial ou vocês aguardam a pessoa se posicionar? Por exemplo, para Nós não emagrecer na dizemos o semana. quanto que ele tem que fazer de exercício, nós não falamos o quanto que ele tem que comer, nós não falamos o quanto que ele tem que dormir. O que ele tem que fazer. Nós mostramos o que é o ideal. E aí, a gente define as metas com ele e ele traz o que é possível dentro da rotina dele. Então, a gente trabalha isso de forma individual com cada paciente, de acordo com a sua própria rotina. Daniel, enquanto a gente está falando aqui, tem uma pessoa, eu não estou entendendo bem o nome que está aqui do perfil, é Lupor Tomatos, que ela fala que está seguindo você e você, só em te seguir, ela já conseguiu uma mudança significativa de estilo de vida dela, melhora, né? Mas que eu achei interessante que ela quer entrar nesse grupo aí que você falou de WhatsApp e ser objeto de estudo da Take Care.
Que legal. Ó, depois Depois só mandar mensagem no direct. você manda contato no direct com o doutor Daniel, por favor. Daniel, e aí você fez um... Assim, eu estou aqui encantado com esse trabalho da Take Care, porque, por exemplo, a educação física, a gente tem essa... Eu sempre digo que a gente tem uma oportunidade sensacional dentre os nossos colegas da saúde, que é uma frequência de contato semanal bem maior do que os outros colegas da área de saúde, né? A gente tem Sem um dúvida. mínimo aí, os meus colegas que trabalham com personal trainers, eles têm 2 vezes por semana, no mínimo, de contato com a pessoa, então toda semana a gente está lá e tem condição de fazer essa conversa, dessa orientação com mais frequência. E aí você está trazendo essa proposta da Take Care, onde você trouxe para todos os colegas da saúde a mesma possibilidade, esse contato semanal com o cliente, para que porque esse contato semanal ajuda muito nesse processo, né, de acolher, orientar, mas principalmente acompanhar o processo, porque esse acompanhamento é que a gente percebe que gera a mudança, né? Inclusive, eu já ouvi muito falar os clientes de personal, gente, eu tenho personal porque eu sei que eu tenho um compromisso com ele. A pessoa até transfere o compromisso, né? Eu sei que ele está lá me esperando, então eu não falto, né? Então, isso ajuda, de qualquer forma, está ajudando a pessoa a mudar o seu hábito. Mas como é que você consegue lá? A gente já falou do engajamento dos clientes, né? A gente já viu que funciona. E como é que você consegue engajar o time, cara? Porque, na verdade, aí você transformou a Take Care num time que precisa atuar de forma interdisciplinar para o melhor resultado do processo. E aí, como é que você engaja o time para trabalhar dessa forma interdisciplinar? Falando da parte de educação física, nós temos também uma academia acoplada à clínica. Então, todos os nossos pacientes que aderem ao programa, ele tem a opção de fazer o exercício supervisionado. Programa de 2 a 3 vezes ou 5 vezes por semana, onde nós temos 2 educadores físicos que fazem um acompanhamento desses pacientes. E como a clínica, inicialmente, antes de se tornar uma clínica específica de medicina do estilo de vida, lá nos seus primórdios, quando a doutora Silvia fundou a clínica, que eu entrei no meio do caminho, era uma clínica de reabilitação cardíaca. Então, ela herdou muita coisa da rotina de uma clínica de reabilitação cardíaca. Então, todos os pacientes, quando eles chegam e quando eles saem do exercício supervisionado, e são pequenos grupos por horários, né? Eles são no máximo 5 a 6 pacientes por horário que são assistidos por 2 educadores físicos. Nós medimos pressão, nós medimos glicemia dos pacientes que são diabéticos ou que ainda estão no processo de recuperação, frequência cardíaca, frequência respiratória, e ele faz sempre semanalmente as medidas antropométricas também dos pacientes. Então a gente tem um acompanhamento da evolução desse paciente, sem falar da bioimpedância que a gente faz mensal para acompanhar esses pacientes. Então, a integração da clínica com outros profissionais é muito legal. E quando a gente tem pacientes que estão demandando quase todos os profissionais de saúde, nós fazemos sessões clínicas que nós discutimos o caso daquele paciente mensalmente. Pô, que bacana. Nossa, sensacional. E esse trabalho todo já existe há 10 anos, Daniel. Vocês já estão juntos há 10 anos. Esse time hoje... Eu estou com a Silvia há um ano. Eu estou com a Silvia há um ano, mas a clínica já tem 10 anos de existência. Aqui dentro desse modelo da medicina do estilo de vida. Né? Exato. Tá. A história da recuperação musculoesquelética, da recuperação cardíaca, ela foi... A reabilitação cardíaca foi anterior. Tem mais tempo ainda. Tem mais tempo ainda. Exato. Ela começou a clínica de reabilitação cardíaca, se não me engano, em 2005. Perfeito. Mas há então a gente 10 anos ela trabalha exclusivamente com medicina focada com a medicina do estilo de vida. E assim, quando tudo que você está falando é bem diferente, né, do relato comum da medicina curativa, vamos chamar assim, né, como vocês usaram essa expressão lá no seminário. A disciplina, a gente está falando aqui de uma medicina preventiva e a gente tem as pessoas estão mais acostumadas há muitos anos com a medicina curativa. Qual dentro desse caminho que você tem dessa sua experiência da Take Care, quais foram os maiores desafios assim
que vocês enfrentaram quanto profissionais da saúde para que as pessoas começassem a acreditar nessa proposta nova? Bom, vou fazer um adendo, Ângelo. A medicina do estilo de vida, ela não é só preventiva, ela tem origem na medicina preventiva, mas ela surgiu da medicina preventiva e da medicina de família, né? São as duas coisas. Mas a medicina do estilo de vida, ela não é só preventiva, ela não só previne doenças, ela serve para tratar e também para reverter doenças. Então, nós temos pacientes, uma paciente recente nossa, que tinha doença de Crohn, era uma médica, que tinha uma vida extremamente estressante, dava 4 plantões de 24 horas por semana, e ela estava com uma doença de Crohn um pouco avançada, ela tinha quadros diarreicos constantes, sem falar que ela estava começando a desenvolver um quadro de retocolite ulcerativa. E aí ela entendeu que ela precisava fazer mudanças drásticas no seu estilo de vida. Em 3 meses, quando ela foi refazer os exames, a endoscopia e a colonoscopia, as lesões de Crohn que ela tinha, as lesões ulcerativas da retocolite, desapareceram. Por quê? Ela aderiu fortemente às mudanças de hábito e estilo de vida, deixando todo alimento processado. Ela pediu demissão dos 4 plantões, ela ficou só em um. Então ela fez uma mudança assim, bem drástica na vida dela. Ela foi morar sozinha, ela tinha se separado, ela começou a praticar atividade física, coisa que ela não fazia. Então essa mudança intensa que ela fez na vida dela mudou completamente o quadro de doença dela. Hoje ela não tem mais nenhum tipo de doença manifestada, tá? Totalmente em quadro de remissão. Então é possível isso, procurar reverter doenças ditas como crônicas na medicina tradicional. Porque o médico, quando ele sai da graduação, eu como professor vejo muito isso. É uma formação muito voltada para prescrição e manejo de sintoma. Um paciente diabético, se ele está diabético, ele tem a glicose elevada, a insulina elevada e a hemoglobina glicada alta. Então, o que a gente precisa fazer? Temos que reduzir ali, então, a hemoglobina glicada dele, controlar os níveis glicêmicos e reduzir os níveis de insulina. Então, eu tenho um arsenal de medicações que vão fazer isso. Só que se o paciente não toma muito bem a medicação, ou ele para de tomar, a doença volta. E aí, por vezes, esses medicamentos geram efeitos colaterais muito grandes, que impactam na qualidade de vida desse paciente. Então, aquele paciente, ele quer tomar uma pílula mágica, mas ele quer continuar comendo a comida que deixou ele doente. Então, a gente trabalha todo esse processo que esse paciente, ele pode não precisar tomar medicamento pro resto da vida, e ele pode até, por vezes, comer aqueles alimentos que ele diz que gosta muito. Mas se ele não colocar esses alimentos na sua rotina, ele muda completamente o seu estilo de vida, ele muda completamente o curso da doença. Mas isso é uma opção do paciente, é uma escolha que ele faz de forma consciente, porque nós munimos esses pacientes com senso de propósito e consciência sobre os seus hábitos de estilo de vida. E como é que você faz para dar a alguém centro de propósito e consciência? Fala para mim. Eu estou insistindo nessa pergunta, né? Eu insisto nessa pergunta porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei durante 20 anos diretamente com a academia de ginástica e hoje, de 2015 para cá, eu sou professor do ensino médio também, né? Professor universitário e professor do ensino médio. E eu tenho dificuldade, e hoje, trabalhando com o ensino médio, Daniel, tem uma dificuldade gigante quer dizer, eu estou percebendo, né, que, e isso está na literatura, 84% dos adolescentes brasileiros hoje são sedentários. Isso é um número absurdo, né? 8 em cada 10 adolescentes são sedentários. E eu estou vendo isso acontecer desde 2015. A cada ano que eu entro na quadra para ministrar uma aula, eu tenho menos participantes, menos gente querendo participar. E aí eu estou te perguntando, como é que a gente consegue reverter esse quadro? Como é que a gente consegue dar esse senso de propósito para as pessoas? Eu tenho que aproveitar essa experiência da Take Care aqui para nos ajudar. Uma coisa simples que a gente pergunta para os nossos pacientes quando a gente começa a trabalhar, porque para entender o propósito é um processo. Verdade. Mas uma coisa simples que geralmente a gente acaba vivendo a nossa vida muito no automático, né? De levantar, trabalhar, pagar boleto. Mas o que faz você levantar da cama todos os dias? Por que você acorda todos os dias, toma o seu banho, toma o seu café e começa o seu dia? Então, quando a gente toma consciência sobre isso,
a gente começa a desenvolver o nosso senso de propósito. Por que eu estou aqui? Não é dizer que eu tenho um papel nobre nesse mundo, nessa vastidão de universo, porque nós somos apenas um grão de poeira cósmica. Nós nunca vamos desaparecer, mas a nossa matéria ela vai ser transformada e continuar coexistindo. O que vai desaparecer é a nossa consciência. Mas a gente tem que trabalhar isso. O porquê que eu levanto todo dia da cama. E quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a tomar consciência sobre tudo que a gente faz na vida. Por que quando eu chego em casa, eu estou cansado e falo, hoje eu mereço. Aí você vai lá e come um pote de sorvete de 2 litros. Isso realmente está te fazendo bem? É o estômago que está querendo o alimento ou é a sua cabeça, o seu cérebro que está te sabotando e querendo a dopamina rápida, aquela dopamina que dura pouco, para te dar um prêmio sobre um dia cansativo? Será que você realmente merece comer um alimento como esse de forma exagerada, que isso realmente vai ser satisfatório? Isso pode gerar uma satisfação momentânea, mas não duradoura, mas isso tem um preço. O preço a pagar. O preço com a sua saúde. E se a gente cuida bem da nossa saúde, nós ganhamos anos de vida. Se a gente não cuida da nossa saúde, a gente perde anos de vida. Então, durante quanto tempo você quer viver? Por que você quer acordar todo dia? Porque se a vida não tem senso de propósito, não tem sentido, por que acordar todo dia de manhã? Não é que eu estou incentivando ninguém a abreviar a vida, mas é a gente refletir sobre isso. E isso é uma coisa que a gente trabalha bastante com os nossos pacientes. É a consciência. O porquê que eu faço o que eu faço. O porquê que eu como o que eu como. O porquê que eu me comporto do jeito que eu me comporto. E esse é um processo. Existe um livro muito interessante chamado Ikigai, que é um livro que é um Ikigai é um termo japonês, né? É uma cultura que eu admiro e aprecio muito, porque eles trabalham muito essa parte de senso de comunidade e propósito, onde cada indivíduo na comunidade ele tem o seu papel, desde o catador de lixo até o médico e o político. Todos têm o seu papel de importância para o funcionamento daquela engrenagem. Quando você entende o seu senso de propósito, o propósito geralmente não está relacionado a dinheiro ou a alguém. Está relacionado a você. Algo que você consiga fazer independente das circunstâncias que você tem. Por exemplo, vou dar o meu exemplo de propósito. Hoje em dia, o meu propósito é poder ajudar o maior número de pessoas possíveis, desde que dentro desse processo eu possa estar me construindo uma pessoa cada vez melhor. Porque eu posso... E aí, de que forma eu posso continuar fazendo esse propósito? Amanhã eu posso sofrer um acidente e ficar tetraplégico. Nossa, mas isso é pesado. Mas isso pode acontecer. E se acontecer, eu posso continuar fazendo o que eu faço? Posso. Então, o nosso senso de propósito ele não pode depender de algo ou de ninguém. Ele é algo que a gente possa fazer e que nos satisfaz, mas a gente pode continuar executando ele. E mesmo que eu morra, eu posso deixar um legado de informação, de conhecimento, que pode impactar a vida das pessoas. Perfeito. E isso é um processo. Eu não construí meu senso de propósito da noite para o dia. É um processo. E a gente trabalha com o nosso paciente exatamente isso. Mas aí nós temos pacientes que são idosos, que já estão com 70 anos, aposentados, já têm uma vida toda vivida, mas eles têm muito ainda para viver. Com certeza. Ele tem muito ainda para viver. E aí você pode trabalhar esse senso de propósito de como você quer passar a sua vida. Perfeito. Eu sei que a gente está aqui num horário importante, porque você ainda tem uns mentorados para atender. Então, assim, eu vou pedir para você deixar para a gente aqui o conselho não, né? Conselho parece coisa do mestre Yoda, mas que orientação você pode deixar aqui para a gente, para os profissionais de saúde, aí abrindo para todos os colegas da área de saúde que trabalham com essa perspectiva do cuidar, né? De cuidar, de fazer diferença real na vida das pessoas. Que orientação você dá para a gente para que a gente tenha sucesso nessa empreitada? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que o meu avô, com toda a sua ignorância, sem estudo acadêmico, mas é uma pessoa que tinha era letrado pela vida, dizia uma frase para o meu pai, que ele repassou isso para a gente, e posteriormente eu fui descobrir lendo, que dizia o seguinte: faça o que goste e não terá de trabalhar o dia sequer da sua vida. Uma frase de Confúcio, um filósofo chinês.
Então, quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha, que a origem da palavra trabalho vem do latim tripalho, que era um instrumento de tortura. Então, se você acorda de manhã e já está resmungando que você tem que ir para um lugar e fica contando as horas para sair, isso é o trabalho tortura. Mas se você faz aquilo que você gosta, as horas se perdem. E aí você se sente satisfeito. Então, esse é o primeiro passo para você tentar desenvolver o seu senso de propósito. Você está fazendo algo por amor. O segundo passo é nunca deixe de estudar. Porque quando a gente estuda, a gente trabalha a nossa mente. Quando a gente trabalha a nossa mente, a gente começa a aprender muita coisa importante do que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e para ajudar a nós mesmos. E para a gente ser para a gente fazer MEV, que é a medicina do estilo de vida, antes de fazer a MEV, a gente tem que ser MEV. Porque aquele velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, isso não se sustenta. Verdade. Então não adianta eu falar, mostrar para os pacientes que mudar o hábito, ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício, gerenciar o estresse é bom se eu não faço, se eu não aplico isso na minha vida. Então eu tenho que ser a referência. Então, para eu ser referência, eu tenho que mudar primeiro a minha vida, a minha saúde, para eu cuidar da saúde do outro. Não adianta um profissional doente cuidar da saúde de uma pessoa ou da doença da outra, porque isso não faz muito sentido. Então, se você é um profissional de saúde, primeiro cuide da sua saúde, para depois você pensar em cuidar da saúde do outro. Perfeito. Daniel. Falando nisso, onde é que fica a clínica Take Care? Ah, voltou, tinha travado aqui. A clínica Take Care, ela fica na Barra da Tijuca, no Shopping Milênio, Avenida das Américas 7707. Quem quiser seguir o nosso perfil é @TakeCareBR. Nós temos o nosso Instagram lá, ou acessar o nosso site, que ele está terminando agora de construir o nosso site novo, é takecarebr.com.br. Perfeito. Daniel, gratidão gigante pela oportunidade de você trazer o MEV aqui para nós e vamos tentar pensar em outras oportunidades aí para a gente conversar mais sobre medicina do estilo de vida e até com mais colegas, né, lá da Take Care, para que a gente possa... Eu vejo o MEV, assim como o bem-estar que a gente está trabalhando, que são, na verdade, caminhos que levam na mesma direção, né, essa revolução do bem-estar, a revolução da longevidade, do mestre Alexandre Kalash. O objetivo é trazer mais anos para a vida, mais vida para os anos das pessoas, né? Então, assim, quanto mais a gente puder compartilhar esse conhecimento, divulgar isso, eu vejo tudo isso como movimentos que se somam para que a gente possa contribuir, de fato, para a qualidade de vida das pessoas. Irmão, forte abraço, fica com Deus e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Ângelo. Fica o convite aí para participar do congresso em novembro aqui, do CBMEV, Congresso Brasileiro de Medicina As inscrições já estão abertas, falando nisso? Vão abrir agora, acho que até o meio desse mês já vai estar aberta a inscrição. Beleza. Então, eu já vou divulgando aqui também para o pessoal, tá? Forte abraço, amigão. Tudo de bom. A gente se vê lá, então. Forte abraço. Tchau. Nos vemos lá.